Olá, pessoal, tudo bem? Vamos seguir o nosso estudo da Teoria Geral do Estado, especialmente para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas? Professora Vivian Cristina, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações para receber notícias das próximas aulas. Pretendo aqui tratar de todos os tópicos da Teoria Geral do Estado, um assunto que vocês não encontram material com facilidade, não é? Então, nós estamos aqui trabalhando, tendo como base a apostila que eu e a professora Patrícia Kopp construímos aqui, elaboramos especialmente para esse concurso, com base nos autores indicados no edital de vocês. E nessa parte da matéria, o autor indicado é o Dalmo Dallari, nosso querido Dalmo Dallari. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso texto. Quem tiver interesse, quiser um bom material, não está se sentindo seguro com o material que tem, não é? Vou deixar o link da apostila para quem quiser adquirir, tá? Está na descrição do vídeo. E nós já vimos aqui o surgimento do Estado, já falamos sobre sociedades, começamos falando das sociedades, depois iniciamos o estudo do Estado, e agora nós vamos falar sobre a evolução histórica do Estado. Os autores costumam dividir essa evolução do Estado em 4 fases. Então, nós vamos ver aqui de uma forma breve cada uma dessas fases, mas para que vocês tenham notícia, consigam eventualmente identificar uma questão, as características de cada uma dessas fases. Então, nós cronologicamente começamos pelo Estado antigo, passamos pelo Estado grego, pelo Estado romano, Estado medieval, até chegarmos no Estado moderno, que é o momento em que surge a ideia de um Estado formado por alguns elementos que nós iremos estudar. Quem não assistiu às aulas anteriores, assista. Aqui no canal, criei uma playlist da Assembleia, então já temos 4 aulas gravadas sobre esse tema. Essa é a nossa 5ª aula. E vocês já sabem que tem que me ajudar aqui. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Como é que vocês podem fazer isso? Curtindo o vídeo, já deixa aí a sua curtida, dá o like, não se esqueça, e um comentário, pode ser o que você quiser, ou hashtag aula 5. Mentira, né, gente? Hashtag aula 6, porque essa já é a aula 5. Então, se você quer a próxima aula, hashtag aula 6. Escreva aí, isso não custa nada para vocês e me ajuda muito aqui na divulgação do vídeo, porque dá um trabalho enorme produzir isso aqui e é ruim quando o YouTube entrega para poucas pessoas. Então, vocês podem me ajudar fazendo isso, compartilhando, enviando nos grupos de estudo, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que são tão importantes, não é? É um estudo que pode mudar a vida de alguém. Então, vamos lá ao estudo dessas fases que nós temos, começando pelo Estado Antigo, que também pode aparecer na sua prova com o nome de Estado teocrático ou oriental. Nessa forma de Estado, que é mais remota, estamos falando de antigas civilizações do Oriente ou do Mediterrâneo, né, antes de Cristo até, nós temos um modelo de Estado em que está tudo misturado: direito, religião, moral, família, organização econômica, tudo isso misturado de uma forma confusa, né? Nós não temos uma diferenciação aparente. Então, o que é muito característico aqui desse modelo de Estado? A natureza unitária, porque não existe uma divisão interior, nem territorial, nem das funções, nada disso está bem definido, e o traço da religiosidade, porque o poder aparece como expressão do poder divino. E isso pode acontecer de 2 formas, inclusive nós chamamos de teocracia, não é? Por isso que um dos nomes desse Estado aqui pode ser teocrático, pode aparecer dessa forma. Então, existe uma estreita relação entre Estado e divindade, e isso pode acontecer de 2 formas. Primeiro, o governo é unipessoal, então eu tenho uma pessoa exercendo o poder, que é o governante, e ele é visto como um representante de Deus na Terra, muitas vezes ele é confundido com a própria divindade. Então, nós temos isso na figura do faraó,
ou dos grandes reis, como o rei Hammurabi na Babilônia, famoso pelo Código de Hammurabi, não é? Em outros casos, o poder do governante é limitado pela vontade da divindade que se manifesta através de uma classe especial. E aqui nós temos a figura dos sacerdotes, tá? Então, estamos falando aqui de um estado antigo. Lembrem-se das civilizações do Mediterrâneo, do Antigo Egito. Nós temos nessas civilizações essas características, um estado em que estava tudo misturado. Nós não tínhamos religião separada do direito, separada de família, de uma ordem moral, tudo junto e misturado. Andando aí, caminhando um pouco na história, nós chegamos ao Estado grego. Então, nós temos a Antiguidade Oriental e temos a chamada Antiguidade Clássica, formada especialmente pelas civilizações grega e romana. Nós não temos um único Estado grego. Na verdade, nós temos características que se repetem naquilo que os gregos chamavam de cidade-estado, que era a polis, não é? O grande símbolo que eles tinham, a sociedade política de maior expressão, a polis. E algumas características são comuns a todos esses estados, a todas essas polis. Então, dá para dizer que em todas elas nós observamos essas características. Primeiro, elas buscavam a autossuficiência. E o Aristóteles traz um conceito interessante, que é de autarquia, diferente do conceito que vocês estudam hoje lá em direito administrativo, tá? Não confundir. Autarquia para Aristóteles é essa sociedade autossuficiente. Então, olha o que ele dizia. O que ele definia como autarquia? A sociedade constituída por diversos pequenos burgos forma uma cidade completa, e daqui vem o nome burguesia, com todos os meios de se abastecer por si, tendo atingido, por assim dizer, o fim a que se propõe. Então, uma ideia de sociedade autossuficiente. Aristóteles denominava de autarquia. Guardem isso aí, pode aparecer na sua questão. E os gregos, quando eles dominavam outros povos, territórios, eles não buscavam integrar na mesma ordem os vencedores e os vencidos. Eles gostavam dessa divisão, dessa ideia de que eles tinham essas autarquias, não é? Pequenas sociedades que eram completas, autossuficientes. Então, aqui já é um objetivo diferente dos romanos, porque os romanos buscaram formar um grande império. Os gregos não tinham essa pretensão. Quando nós falamos de democracia, sempre lembramos da Grécia, da contribuição trazida pela Grécia Antiga, mas nós temos que ter em mente que a participação política naquela época era muito restrita. Então, uma pequena classe era elite da sociedade que participava ativamente das decisões políticas. Estrangeiros, mulheres, escravos e os que não eram parte, os que não faziam parte dessa elite intelectual, eles estavam excluídos dessa vida política da cidade-estado, da polis grega. Então, muito cuidado com isso. Era uma visão ainda muito restrita de participação política. Não é essa mesma que nós temos atualmente, em que busca-se um caráter universal, certo? Busca-se a participação do maior número de pessoas. Eles não. Existia uma elite dominante, e vai ser assim também em Roma, e esses poucos privilegiados é que podiam participar. Chegamos ao Estado romano, que também é uma das antigas civilizações clássicas. O Estado romano também não tinha características uniformes, não existia um grande Estado romano. Nós observamos, inclusive, várias formas de governo, eles passaram por vários estágios, não é? Eles aumentaram muito o seu território, porque existia aqui um objetivo que não era o objetivo dos gregos, de construir um grande império mundial. Eles tinham essa pretensão, e a peculiaridade da sociedade romana era a base familiar, uma organização baseada na própria família. E os historiadores nos dizem que a civitas romana teria se originado de grupos familiares chamados gens, e como descendentes dessas gens, nós teríamos os patrícios, que é a nobreza de Roma.
as famílias patrícias, é a classe privilegiada na sociedade romana. Então, a noção de povo, quando nós falamos de povo romano, era uma noção muito restrita. Alguns poucos tinham esse poder de participar da vida política. Normalmente, os governantes eram magistrados pertencentes a essas famílias patrícias, não é? Então, nós tínhamos essa nobreza, as famílias patrícias, e lá embaixo a plebe, pessoas que tinham poucos direitos, não é? Que não gozavam de todos esses privilégios. Com o passar do tempo, à medida que o Império Romano avança, outras camadas sociais foram adquirindo e ampliando direitos, mas permanece a ideia da base familiar, de uma nobreza dominante em Roma. A Roma inicialmente também não tinha o objetivo de integrar juridicamente os povos conquistados, então existia ali um núcleo político em torno da cidade de Roma. O cidadão de Roma, ele tinha muito mais direitos do que os chamados estrangeiros, que era aquele que não era cidadão de Roma. Isso vai sendo alterado com o passar do tempo. Primeiro nós temos em 212 o Edito de Caracalla, com o imperador Marcos Aurelius Antoninus. Ele concede cidadania romana a todos os súditos do império. Então, isso já melhora a situação dessas pessoas que eram de fora, né, dos estrangeiros. Eles passam a ser considerados cidadãos romanos. Isso já inicia o processo da queda do Império Romano. E depois a situação piora com o Edito de Milão, de 313, do imperador Constantino. Ele assegura a liberdade religiosa no império. Isso abre espaço para o cristianismo, a influência do cristianismo. Com isso, nós temos a queda da superioridade romana, isso geraria a queda do Império Romano. Chegamos em um outro momento da história, com o famoso Estado medieval. E os autores dizem assim, olha, caracterizar, definir o Estado medieval não é uma tarefa fácil, mas nós conseguimos identificar alguns elementos principais que caracterizam o Estado medieval, e eu quero que vocês guardem especialmente três que são mais prováveis de aparecerem em provas: cristianismo, invasões bárbaras e feudalismo. E ainda que não existisse naquele momento uma unidade política, existia uma aspiração a essa unidade, tanto por parte dos senhores feudais, que queriam se tornar imperadores, quanto por parte da igreja, que queria o Papa como o imperador cristão. Então, a gente já percebia aqui um conflito de interesses, não é? O cristianismo servia como base para essa ideia de universalidade, porque eles diziam que a igreja não admite a desigualdade, então busca-se a igualdade, eles condenam as diferenças, as desigualdades, busca-se uma unidade da igreja e, obviamente, quem seria o chefe supremo? O Papa, não é? Então, ele estaria, inclusive, acima do imperador, essa era a briga. O imperador queria o poder absoluto e o Papa também. Então, a igreja visava a formação de um império cristão e o Papa seria a autoridade máxima, e essa briga só vai terminar lá no Estado moderno, quando a figura do imperador se firma como o governante absoluto, naquele momento em que surgem as monarquias absolutistas, não é? Então, isso vem um pouco depois. As invasões bárbaras, que ocorrem do século III ao século VI, geram uma grande crise aqui nessa ordem estabelecida, porque eles trazem novos costumes, eles afirmam, eles se afirmam as regiões conquistadas, né? Eles começam a dizer que seriam unidades políticas independentes, então vão surgindo novos estados. Isso tudo vai contribuindo para o desaparecimento do Estado feudal e o surgimento mais adiante do Estado moderno. E o feudalismo, o que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura social baseada na posse da terra, um poder extremamente dividido, é como se cada feudo fosse um estado, não é? Porque cada feudo tem suas regras, é como se o senhor feudal fosse um rei dentro da sua propriedade. Então, o poder estava todo dividido e, claro, esses senhores feudais queriam se transformar em imperador, não é? Que era a figura máxima
do poder, o que vai acontecer lá no estado medieval. Então, o feudo ele tem uma ordem jurídica própria, desvinculada do Estado, eles não seguiam regras uniformes, cada senhor feudal criava suas próprias regras, então gera-se uma instabilidade política muito grande, essa multiplicidade de poderes menores, né? Cada senhor feudal é rei dentro das suas terras, e isso, claro, enfraquece o poder do rei. Temos várias ordens jurídicas e essa instabilidade política, social, econômica, junto com a necessidade de um Estado mais forte, de um poder centralizado, vai resultar na formação de um Estado moderno, que é o que vem na sequência. No Estado moderno, qual o grande objetivo? A busca da unidade política. Então, eles querem aqui um poder centralizado nas mãos de uma pessoa, e acaba sendo o imperador, né? Então, fica de lado aquela ideia do imperador cristão, a igreja perde um pouco desse espaço, vem um poder soberano, supremo, reconhecido como a mais alta autoridade dentro de um território. E aí nós falamos aqui dos tratados de Westfália ou da Paz de Westfália, que seria o grande marco de criação do Estado moderno. E apesar dos autores divergirem do que seria esse Estado moderno, eles consideram que o Estado moderno ele é formado por 4 elementos, que vai ser o nosso tema de estudo na próxima aula. Então, o Estado moderno ele é formado por soberania, território, povo e finalidade. Então, nós estudaremos todos esses elementos do Estado, seguindo aqui o nosso estudo, se vocês me ajudarem a cumprir os objetivos para liberarem a aula 6. Posso contar com vocês? Gente, quem ainda não está participando, nós temos um canal gratuito lá no Telegram, vou deixar o link aqui abaixo também. Já gravamos mais de 50 dicas gratuitamente, eu e a professora Patrícia, fazemos com o maior carinho para ajudá-los aí nessa caminhada. Então, participe do nosso canal no Telegram. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram é no @humanizandodireitos, tá bom? Então, inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe o seu comentário aí para liberar a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se quiser investir em um bom material, aqui na descrição do vídeo está o link da nossa apostila, tá bom? Fiquem com Deus, grande beijo, até a próxima aula.